Tecido? Malha? Qual a diferença? Tem diferença? Qual eu devo escolher para fazer o meu projeto? Tá escutando os passinhos? É a Laura. Vem cá, Laura, eu vou mostrar você no vídeo. Esse aqui é a Laura. Oi. Fala oi pra eles, Laura. Fala. Só dá beijo na mãe. Oi. Tchau, Laura. Agora que vocês já conheceram a Laura, vamos continuar com o vídeo. Uma dúvida que sempre aparece quando vamos começar um novo projeto é: qual tecido eu devo usar? Mas não existem só os tecidos, existem as malhas também. Mas qual a diferença entre esses dois? A forma como o fio é tramado. O tecido plano é tramado com fios em duas direções. Na vertical, urdume. Urdume é um nome muito feio. E na horizontal, a trama. Na malha, o fio é tecido horizontalmente, subindo e descendo como se fosse um tricôzinho. Por isso que ela tem aquela elasticidade, porque o fio não tá reto, esticado. Ele vai descendo, vai subindo e vai enganchando um no outro, e por isso você consegue puxar. E por isso a malha é diferente do tecido, porque ela é elástica. Então o tecido plano, ele é como ele é. Você cortou ele de um tamanho, ele vai ficar daquele tamanho. Já a malha é elástica, então a gente até corta um pouquinho menor, porque na hora de vestir a peça, ela estica e não tem problema nenhum. No tecido plano, a gente precisa pensar em como a gente vai vestir aquela peça, porque ele não vai esticar. Então sempre temos que colocar um zíper, botões, ou fazer uma abertura um pouco maior. Algum jeito que a maior parte do corpo, por exemplo, os ombros e o quadril, consigam passar por dentro da peça. Eu falei no começo que a diferença entre os dois é só a trama, e eu vou dar um exemplo pra vocês. Com o mesmo fio de algodão, eu posso fazer um tecido plano e posso fazer uma malha. O tecido plano pode ser, por exemplo, uma cambraia de algodão. E a malha, uma malha de algodão, como aquelas que a gente usa em camiseta, que é elástica. Nós conseguimos uma certa elasticidade no tecido plano, sim, se usarmos fios elásticos. Mas ele não vai ser elástico como a malha, vai ter só uma certa elasticidade. Também podem ser usados esses fios elásticos para construir uma malha, e aí ela vai ficar mais elástica ainda, como as malhas que são usadas para roupa de academia, para leggings, que são bem elásticas. Tanto o tecido quanto a malha podem ser fabricados em diversos materiais. E são esses materiais, junto com a espessura do fio e o tipo de trama, que vão definir o tipo de tecido ou de malha. Como, por exemplo, se a gente usar o mesmo material, mas com a trama bem juntinha, o tecido vai ficar mais duro. E se esse espaçamento for um pouco maior, ele já vai ficar um pouco mais leve. Então, juntando tudo isso, nós temos diferenças entre os tecidos e as malhas. E dependendo do material, da espessura do fio e do tipo de trama, vamos ter diferentes tecidos e diferentes malhas. Vou dar alguns exemplos. Para fazer uma tela, usamos fios na vertical e na horizontal. E cada fio do urdume vai passar por cima e por baixo de cada um dos fios da trama. E os fios da trama também vão passar por baixo e por cima de cada um dos fios do urdume. Um exemplo de tela é o tricoline. Já na sarja, uma trama vai passar por 2 urdumes em vez de um só. E isso vai resultar num desenho na diagonal, como o jeans. Já no cetim, cada urdume vai tecer de 5 a 12 tramas. E isso vai resultar em um lado brilhoso e um lado opaco, assim também como é a seda. Outro exemplo é o jacquard. O jacquard não é um tipo específico de tecido. Ele é a forma como esse tecido ou essa malha, que também pode ser feito na malha, como eles são tramados. A máquina que vai construir esse tecido ou essa malha, ela é programada para jogar um fio por cima, um fio por baixo, ou um pedacinho da cor que o fio tá tingido, a fim de formar um desenho nele. Então, cada um deles podem ser formados por fios leves, por fios com diferenças na textura, formando algumas ondulações, e o tipo de trama vai deixar ele mais pesado, mais durinho, mais leve, porque nós temos também tecidos e malhas leves, médios e pesados. Agora que você já sabe a diferença entre tecidos e malhas, vai poder encontrar o material perfeito para o seu projeto. Agora que você comprou o seu tecido ou a sua malha, a sua dúvida é: que agulha eu devo usar? E que ponto eu tenho que usar para esse tipo de material? Mas isso é assunto para outro vídeo. E eu vou ensinar vocês qual a agulha certa para cada tipo de tecido, se eu preciso de uma agulha específica só para costurar a malha, quais
quais os tipos de ponto e por que eu tenho que usar um ponto menor ou um ponto maior para cada material. Então, para não perder isso, se inscreva aqui no canal se você ainda não tiver inscrito. Me siga também nas redes sociais, eu tenho perfil em praticamente todas elas. Os links deles estão todos aqui na descrição. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Beijos, tchau!